Olá, você que acompanha o Entre Telas aqui na Academia da Palestra. Hoje nós chegamos ao 10º episódio. São 10 Entre Telas preparados para você nesta época de isolamento. Eu, Mariana Aranha, Maria José da Costa Oliveira e Daniela Kais trazemos temas e nossas impressões e algumas orientações do universo do comunicar que permeia a todos os segmentos. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre comunicação com o mercado, a chamada comunicação mercadológica. Para quem não sabe, comunicação mercadológica é uma modalidade voltada para contribuir com as vendas de uma organização. Afinal, para que o cliente ou o consumidor compre um produto ou mesmo um serviço, é preciso que saiba quais empresas podem ofertá-lo. Vou começar com a Dani hoje. Dani, me conte quais as ações de marketing que costumam te influenciar mais na decisão de compra. Oi, Mari. Eu vou ter que confessar, então, que eu sou uma consumidora comedida, que as promoções atraem a minha atenção e eu costumo avaliar se de fato é uma oferta, porque eu prezo essa relação de honestidade entre a empresa e eu como consumidora, né? Eu gosto de entender também o que eu estou comprando, então ações que investem em conteúdos, que mostram os lugares e os interesses das marcas, em geral são ações que me atraem. Eu também gosto das marcas que usam o propósito como uma forma de encontrar o seu consumidor, porque são ações que revertem para o bem coletivo e esse é um momento especial em que a gente precisa estar de olho nisso, né? No coletivo, a forma como o consumo pode ajudar a melhorar a vida de outras pessoas. Mas já que eu falei do que eu me atraio, eu também vou falar do que eu não gosto muito, né? Eu não curto aqueles milhares de e-mail marketing que às vezes a gente recebe, que lota as caixas, os telefonemas, que eu acho uma invasão de privacidade, enfim. Tem uma série de ações que são positivas e outras que são negativas. Mas eu estou respondendo como consumidor e eu vou falar então com a Zezé, que é especialista nisso. Quais são as estratégias mais usadas, Zezé, na comunicação mercadológica? Oi, Dani. Então, a comunicação mercadológica, ela é muito ampla, né? Bem da verdade, a comunicação mercadológica, ela justamente visa venda de produtos, venda de serviços, e é interessante porque nós temos aí, por exemplo, a publicidade, a propaganda, o merchandising, a promoção de vendas, a própria venda pessoal. Então, aquilo que nós podemos classificar como as estratégias que compõem a comunicação mercadológica, né, ou essa comunicação com o mercado. E, de uma maneira geral, as empresas elas precisariam usar isso de forma integrada também. A gente fala da comunicação integrada entre as modalidades, né, institucional, mercadológica, interna, administrativa, mas dentro da própria comunicação mercadológica, por ser tão ampla, o ideal é que essas estratégias sejam trabalhadas de maneira equilibrada, de maneira coerente, de maneira integrada, certo? Sim. E aí, a gente também tem que aplicar muitas noções de inovação, tem que usar de muita criatividade, porque é preciso entender o contexto, né, dessa comunicação mercadológica. Eu não posso utilizar sempre as mesmas ferramentas, a mesma receita, sendo que nós temos, às vezes, um cenário completamente diferente que está pedindo uma outra forma de comunicação para se aproximar do consumidor, né? Um consumidor que, por exemplo, agora está mais em casa, muitas vezes está mais atento aos detalhes do produto, do serviço, do que está por trás de uma marca. Portanto, é o momento das empresas cuidarem de forma ainda mais, vamos dizer assim, detalhada dessa comunicação com o consumidor. E eu vou aproveitar também a deixa e começar perguntar justamente para a Mariana, né, que como jornalista, muito ligada à questão da linguagem, como ela vê essa linguagem mais específica dessa comunicação mercadológica e como é que ela pode se integrar
com essa questão, com essa noção da comunicação com as outras modalidades, né? Como que você vê isso? E de que maneira específica essa comunicação mercadológica é tratada? Zezé, é uma linguagem que deve ser direcionada de acordo com o público. Ela deve acompanhar, na verdade, um planejamento estratégico que envolve a todos os profissionais dessa organização, né? Como você bem lembrou, ela norteia o jornalista, né, com a comunicação interna e a comunicação externa, a questão de publicidade com relação a toda a campanha publicitária de marca, a questão também do próprio Relações Públicas, que trabalha muito bem essa questão e o contato com o consumidor, ou seja, essa comunicação ela tem que estar envolvendo os profissionais, estar alinhada muito com pesquisas também, né? As pesquisas de mercado, ouvir o consumidor, ouvir o público, os próprios funcionários, muitas vezes também, que auxiliam muito nessa direção do planejamento estratégico. Eu acho que quando se volta para o conhecimento mais profundo do público, setor de pet, por exemplo, a gente pode citar. É um público direto, específico, tem que ter pesquisa, tem que ter conhecimento, até psicológica, né, muitas vezes, né, Dani? Você pode me ajudar nessa questão. Entender crianças, entender a fase da transição da criança para o adolescente, alguns produtos, adequação de linguagem, né? Exatamente. A questão digital, esse universo, conhecer esses diferentes públicos, os jovens, como a gente citou, mas também o público mais da terceira idade, né? O envelhecimento tem que ter uma pesquisa voltada para o foco desse consumidor. Quem é? O que ele quer? O que ele espera? Por que ele gosta dessa marca? O que está faltando? E, claro, as inovações tecnológicas, novos produtos, novas pesquisas, tanto da academia como a questão das pesquisas que a gente verifica do público, né, da academia, como eu disse, como do público privado, unindo essas pesquisas e trazendo as inovações e traduzindo isso de uma linguagem... Com facilidade, né? Exatamente, uma linguagem que tem identidade visual, ações de marketing diretas, de marca, e hoje também as empresas e a comunicação mercadológica com a comunicação integrada totalmente voltada para o campo digital, ou seja, para os influenciadores, né? E a gente vê muito no jornalismo hoje, o assessor de imprensa buscando os influenciadores. Eu não busco mais a mídia tradicional, muitas vezes, o rádio, jornal e a revista. Eu vou direto, faço uma ação direta com os influenciadores, uma linguagem voltada... Saber quem está usando o produto, por quê, se é alguém com quem eu tenho afinidade, né? Exatamente, a questão das cores também, a questão que a gente falou, por exemplo, dessa transição dos jovens, as palavras do momento que entram na adequação do produto, eu acho que é um todo, mas que tem que seguir essa linguagem, um planejamento estratégico, claro, levando em conta com quem se quer falar. Acho que é importante também, né, Mari, lembrar que a comunicação mercadológica, dentro desse componente todo, ela usa muito uma linguagem que as pessoas chamam uma linguagem persuasiva. Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente procura assim, o que seria essa linguagem persuasiva? É aquela que procura chamar a atenção do consumidor em relação à concorrência. Então, eu tenho que chamar a atenção, por isso que tanta criatividade, tanta inovação é necessária numa comunicação como essa, né? Exatamente, mais persuasiva, como você disse. E essa persuasão, como eu citei há pouco, está vindo muito dos influenciadores. O que os influenciadores falam, publicam e acompanham, eu acho que hoje a gente tem que voltar os olhos para isso. E muitos jornalistas estão voltando a questão da assessoria de imprensa para esse viés, viu, Zezé? Eu acho que está acompanhando também o publicitário, está acompanhando relações públicas, é uma comunicação de mercado digital, vamos dizer assim, né, Zezé? Mais persuasiva para o digital. Com certeza. Até porque ela é mais direta, ela alcança, né, de forma mais dirigida as pessoas.
porque você tem toda uma forma de fazer aquilo que a gente fala de posicionamento, segmentar o mercado. A questão digital, ela facilitou bastante isso. E é interessante também, porque a comunicação mercadológica, essa comunicação persuasiva, ela tem que estar alinhada, como você também frisou, com uma comunicação mais institucional, que é uma comunicação mais informativa, né? Que é uma comunicação que é de levar dados. Sim. E, por exemplo, a gente às vezes pega o próprio serviço de atendimento ao consumidor, né? Que é o SAC. O SAC, ele está dentro da comunicação mercadológica, mas ele também está dentro da comunicação institucional, veja só. É, por quê? Circula. Porque faz uma ponte, o SAC, né? o SAC, ele é uma ponte, é um exemplo muito claro de que é necessária a comunicação integrada. Porque eu não estou só lá para vender o meu produto, muito pelo contrário. As ações para vender o produto são praticadas por meio da publicidade, do merchandising, da promoção de vendas, da venda pessoal. Mas o serviço de atendimento ao consumidor, ele surge, inclusive, mais com viés, eu até considero mais de relações públicas, né? Que é de relacionamento mesmo, de ouvir o consumidor, de saber que ele tem, de repente, um determinado problema e que ele precisa ser ouvido e ele precisa dar a resolução daquele problema. Essa aproximação. Então, ele vai compondo esses elementos e o SAC também, hoje, ele está muito virtual. É, o WhatsApp, né? Total no WhatsApp. Ainda você dá os númerozinhos lá, né? No WhatsApp. Com certeza. Eu acho que também. Exatamente. É um aspecto importante para a gente lembrar aí. Exatamente. E a praia, né, Zezé, de sempre ouvir os funcionários, os colaboradores também, que ajudam a formatar esse planejamento estratégico. Com certeza. Se o funcionário não estiver envolvido nesse processo, até porque ele é a ponte, né? Ele é o que a gente até mencionou em outro programa. Ele tanto pode ser só o funcionário, como ele pode também ser consumidor, ele pode ser membro da comunidade, ele pode ter outros papéis sendo exercidos, né? Ele pode ser um influenciador. Com a empresa. Com certeza, com certeza. Muitas vezes as empresas não se dão conta disso, mas ele pode ser um baita de um influenciador e a gente não percebeu, porque hoje, até identificar quem são as lideranças, os formadores de opinião, é um grande desafio para as empresas. E elas, às vezes, não conseguem olhar para o próprio ambiente interno, como a Mariana lembrou, e ver que lá dentro ela também tem os seus influenciadores. Ô Zezé, eu falaria assim, hoje não é preciso aprender a vender, mas a persuadir. Eu acho que a persuadir, a informar, a integrar, se aproximar, eu acho que são muitos desafios. A comunicação, na verdade, ela busca diferentes objetivos. Né? Mas eu acho que a venda ainda é uma arte, viu? Com certeza. Sim, total. Eu estou falando nesse campo dos influenciadores, ou seja, o funcionário ele não precisa vender, mas se ele persuadir numa rede social dele ou qualquer outro post, vídeo que ele fizer, só que não vendeu nada, mas ele eu faço uma ressalva com relação à linguagem persuasiva, que muitas vezes é uma linguagem manipuladora. Aí vale outro programa, hein, Dani? É preciso entender muito bem o que é persuasão e as formas que a gente tem de utilizar, porque muitas vezes é passado como sendo uma ferramenta de manipulação. Olha, mas aí é que está a questão, né? Eu acho que eu sempre defendo muito o fato de que usar uma linguagem persuasiva não significa usar mentira, ser manipulador. Não deveria significar, se bem que você tem não toda deveria razão, significar. Dani, mas realmente, assim, aí a gente passa aquela fronteira da ética, né? Muitas vezes a gente deixa de considerar as limitações da ética nesse processo. Mas a persuasão, a linguagem persuasiva, tem até uma historinha que é contada no livro que ela mostra o seguinte: uma pessoa que está numa ponte, que não enxerga,
e que aí passa um outro indivíduo e vê aquela situação, a pessoa com uma plaquinha e está escrito cego de nascença. Aí aquela pessoa pega a placa, que é aquele que estava passando, resolve escrever outros dizeres e deixa com essa pessoa que não enxergava. Essa pessoa passou aquele dia ali com aquela plaquinha, chega no outro dia, esse que fez a nova frase, pergunta, e aí, você teve algum resultado? Aí ele fala, eu tive sim, eu queria saber o que você escreveu. Você escreveu alguma mentira, alguma coisa que não é a verdade? Porque todo mundo começou a contribuir. Ele falou, não, eu disse a verdade, só que eu disse de outra maneira. Ao invés de escrever cego de nascença, ele escreveu, é primavera e eu não a vejo. É linda essa história, Zezé, é linda, é verdade. Mesmo. Tinha esquecido, muito bom, é verdade. Muito bonita. Resumiu, mas para terminar eu quero saber então de vocês duas, quais os princípios que vocês acreditam que devem ser seguidos pela comunicação mercadológica? Dani. Eu vejo que, nesse momento, a cordialidade e a coerência das marcas são um ponto de maior aproximação com os clientes, né? Tem sido crucial estabelecer essa relação mais próxima, que nos dê mais segurança na hora de comprar, né? E também, seguindo a linha que você falou, as facilidades que podem ser oferecidas, né? Os aplicativos, as entregas, de forma que as pessoas possam utilizar, independente da idade delas, que elas possam utilizar com critério e com segurança de que tudo vai ser feito pensando na utilidade, na comodidade e até no carinho da marca com o cliente, né? Então, acho que são princípios para serem relevados, assim, levados em conta. Sim, Zezé? Eu vejo que cada vez mais é necessário, primeiro, a questão da ética, que a gente já discutiu aqui, né? Manter essa questão da ética em tudo que a gente faz de comunicação, não é porque eu estou usando uma linguagem persuasiva que eu posso ultrapassar essa fronteira. Eu tenho que demonstrar cada vez mais compromisso com a sociedade, por mais que essa comunicação tenha o foco de vender o produto ou serviço, eu tenho que colocar, acima de tudo, o compromisso dessa marca com a sociedade e buscar sempre inovação, né? Inovação para não cair na mesmice, porque o problema é isso, nós estamos passando por um momento de saturação, saturação das ferramentas, saturação dos meios utilizados. É preciso inovar, gente, é preciso criatividade, porque tudo que a gente faz sempre está esgotando. E aí a gente acha que pegou aquela receita deu certo, vamos continuar com ela. E as pessoas querem cada vez mais diferenças, né? Fazer diferente, fazer bem diferente. É isso. Exatamente. Eu acho que a comunicação mercadológica também circula o que a gente sempre fala aqui, ouvir o consumidor, entender quem é ele e sempre fazer um planejamento, seguir aquela linha que você segue de trabalho aí envolvendo a todos os profissionais, mas sempre ouvir o consumidor, criar esses canais é sempre importante, é sempre responsável. Muito bom, o programa hoje foi sensacional, então aproveite, deixa seu like, comente, interaja com a gente. Semana que vem a gente tem um novo encontro aqui no Entre Telas. Tchau, meninas! Tchau.